Olá, meus amigos. Mais um café de energia, Core Energy. O assunto de hoje é muito interessante. De certo modo, eu acho até delicado, rico, com grandes oportunidades para todo mundo que trabalha nesse mercado. E também é uma questão que eu acredito ser irreversível para o futuro. Eu acho, eu, Wagner Couto, acho irreversível a utilização das baterias no futuro. Irreversível. As baterias, elas possuem aí, clássica, a função de armazenar energia. Todo dispositivo que possua bateria, obviamente, ele armazena energia. Então, os seus ciclos de recarga, um celular, um notebook, seja lá o que for, você faz sempre a utilização da energia antes dela se esgotar totalmente. Você tem um controle dessa carga. O celular tem um percentualzinho que você vai vendo que você perde esse percentual e quando está próximo, né, do esgotamento, você recebe uma advertência para recarregar a sua bateria. E aí esse motivo clássico, né, do armazenamento tem sido, ao longo de muitos anos, o principal motivo da compra de baterias. Com a chegada das usinas solares, a bateria ela passou a ter 10 propriedades diferentes, além do armazenamento, que fazem com que ela seja um componente de altíssima qualidade para gerações de energia sustentável como eólico, solar, pequenas hidrelétricas, cogeração e etc. E aí eu vou listar aqui para vocês algumas propriedades das baterias que muitas vezes, né, tem muita gente que não é desse ramo e nem imagina que a bateria pode fazer. Além de armazenar, obviamente, que é o motivo mais clássico. Então, uma das coisas também que a bateria pode promover, né, no sistema é a sua autonomia. A energia solar ela é feita por placas e inversores conectados à rede elétrica da distribuidora de energia. Toda vez que falta energia na rua, você também fica sem geração de energia solar, porque o equipamento possui um sistema de proteção que nós chamamos de anti-ilhamento. Se no teu bairro faltar energia e a energia solar continuar injetando energia no poste ou no cabo da distribuidora local, quando for fazer a manutenção, o operador do sistema vai tocar os cabos e ele pode sofrer um acidente elétrico por causa disso. Então, toda vez que falta energia na rua, obrigatoriamente, tem que ser suspensa a injeção de energia da usina fotovoltaica. Quando você tem baterias, o sistema ele tira a distribuidora local e ele entra com baterias, algo muito parecido com o que acontece com o no-break, e isso é de forma automática. Sempre que falta energia, o no-break é acionado, e sempre que a energia volta, o no-break é desligado e a bateria volta a ser recarregada. A autonomia ela pode ser estendida. Então, tem sistemas aí, por exemplo, que para cada dia de bateria carregada, você tem 5 dias da utilização dessa bateria na carga. Então, você só carrega a bateria uma vez a cada 5 dias. Isso te dá uma autonomia de suportar até 5 dias de falta de energia. E para algumas localidades isso chega a ser de extrema importância. Então, as antenas de celular, por exemplo, que estão localizadas em pontos como serras, planaltos, eles podem ter um problema de rede elétrica que demoraria 5 dias para ser resolvido. Então, a bateria ela consegue manter o sinal de celular, num caso como esse, funcionando por 5 dias e dá tempo, né, para você fazer a manutenção e restaurar o fornecimento de energia. Outra coisa também muito interessante com relação a baterias é que sistemas que possuem baterias, eles não precisam, teoricamente, de medidor, muito menos da distribuidora de energia. Então você tem lá, gera energia pela placa, abastece a bateria, depois você retira da bateria, usa na carga, e esse trânsito ele é totalmente independente da rede elétrica pública, da distribuidora local. Outra coisa também muito interessante da bateria é que ela é muito mais segura do que o fornecimento de energia por rede elétrica pública. Então,
todos os níveis de corrente, tensão, potência, eles são mais facilmente controlados do que a própria rede pública de distribuição, que a gente sabe que a rede pública ela faz uma alternância de níveis de tensão e de corrente, e trabalhar com isso pode ser muito perigoso. Existem postes aí nas cidades com 13.800 volts, 69.000 volts. Isso é um nível de tensão que não é compatível com a utilização das baterias. As baterias, então, trabalham com um nível de tensão mais baixo, os níveis de corrente são mais baixos e que também provocam um menor aquecimento do que uma rede de alta potência. Outra coisa também muito importante com baterias, filtro. Né? Os filtros de rede, de filtro de todos os tipos. A placa de energia solar ela é ligada diretamente na bateria e a bateria é ligada diretamente no inversor e o inversor é ligado diretamente na distribuidora de energia. Então, quando você tem qualquer perturbação, seja da placa, um curto na placa fotovoltaica, ou você tem uma sobretensão, sobrecorrente da distribuidora local, existem elementos de filtro entre esses dois fornecedores de energia antes de chegar na bateria e a carga só tira energia da própria bateria. Então, toda vez que tiver sobretensão, sobrecorrente, que tiver oscilações, que tiver má qualidade de fornecimento de energia, a bateria ela não sente isso e a carga também não sente. Então, é impossível você ter um sistema com baterias e ter problemas harmônicos. Não sei se vocês vão se lembrar que há um tempo atrás, quando você ligava o liquidificador, você percebia um ruído na televisão. Aquilo a gente chama de harmônico, né? Uma interferência harmônica. E com bateria também isso não acontece. Então ela atua como uma regulação de tensão, você não vai ter nem sobretensão, nem subtensão. Você não vai ter nem sobrecorrente, nem subcorrente. Você não vai ter essas variações que queimam o equipamento, que provocam danos em sistemas elétricos. Você possui, então, através disso, uma estabilidade da rede. E como você também não tem a necessidade de projetos muito robustos ou de alta complexidade, você tem uma capacidade de potência livre. Então, vamos lá, você está na zona rural e você está com um sistema de eletrificação rural. Quando você faz uma solicitação de ligação nova, você recebe muitas vezes até um programa social, como Luz para Todos, ou a universalização da energia elétrica. E você recebe redes elétricas, né, com fios com a bitola muito fina, muito baixa, com níveis de corrente muito baixo. Se aquela propriedade sua rural, você precisar fazer uma irrigação, por exemplo, de alta potência, você vai precisar fazer obras muito grandes, de alto custo, com a distribuidora local, para poder promover a sua irrigação. Com baterias isso não acontece. A bateria ela é modular e para você colocar mais potência, basta você colocar mais baterias e evoluir com o potencial de energia apenas com o controle pontual da capacidade de bateria. Então, eu passei algumas aí, a gente poderia passar aqui 6 meses falando sobre as baterias, né, suas aplicações de todas as formas. Como eu disse no início do vídeo, a gente tem muito essa ideia de que bateria serve apenas para armazenar, mas ela não serve só para armazenar. Falei hoje com vocês aqui que a gente pode ter baterias para armazenar, para tornar autônomo, para interferir na segurança, para economizar, para filtrar a rede, para regular, né, as propriedades elétricas, provocar uma estabilidade e também deixar você autossuficiente para eventuais expansões e potencializar ainda mais o seu parque elétrico e a utilização da energia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é comum fazer vídeo muito longo, vai ser sempre assim, por volta de 10 minutos. Mas espero estar contribuindo com vocês e, na minha opinião, 2025, ou a partir de 2025, a comercialização de baterias para vários usos, como esse que eu acabei de dizer aqui, vai ser fundamental e vai ser uma grande oportunidade de mercado, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado, até a próxima.